Oi pessoal, eu estou aqui para convidar vocês, para se inscrever no nosso canal e curtir aí, deixar um like com a gente e tá acompanhando a gente aqui, tá certo? Beijos! Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, com vocês, já estive aqui há um tempo atrás, e estou bem feliz pelo convite que a Eduarda me fez ontem de novo. Ontem não, já foi no domingo. E eu aceitei esse desafio de estar aqui com vocês hoje de novo, Então, como vocês já viram, o tema que Deus tinha colocado no meu coração foi sobre ser mudado, E eu não sei se vocês pensaram nisso, mas quem lembra da música do Alessandro Vilas Boas, Ser Mudado, aquela música me confronta. Nossa, lembra? Aquela música me confronta muito, porque o refrão dela fala, Ser tocado por tua glória, ser mudado por tua glória, por tua face, é o meu anseio e é o meu desejo. E aquela música, ela foi pensando nela, foi ouvindo ela, e ela ministrou muito no meu coração, como já havia ministrado antes. Como a Eduarda tinha falado aqui no começo, esses dias tem sido muito falado sobre algo novo, sobre continuar buscando, sobre continuar em frente, e é sobre essa importância, sobre isso que eu queria também vir falar com vocês. Ser mudado. Quantas vezes eu encontrei falhas em mim, eu encontrei coisas em mim, que eu queria muito que eu conseguisse mudar, e quando eu menos esperava, tava lá eu cometendo a mesma coisa de novo, tava lá eu pensando do mesmo jeito, tava lá eu sentindo a mesma coisa. E aí eu ficava, meu Deus, eu não quero viver mais nesse ciclo, eu não quero mais viver desse jeito. Só que o que eu percebo é que todas as vezes que eu entrei no ciclo novamente, foi uma falta minha, foi um vacilo meu, foi uma falha minha. E a gente precisa reconhecer isso. A gente não pode só dizer assim, é porque Deus não me ama, é porque Deus não quer fazer alguma coisa através de mim. A gente tem uma palavrazinha que o Alcio até falou ela aqui depois do louvorzão no domingo, que se chama estar disponível, Você está disposto. Você está disposto a entrar com coragem, bota o meu debaixo do braço e entrar mesmo dentro do que Deus tem pra você, dentro dos planos que Deus tem pra você. E aí, pensando nisso, em uma dessas coisas, eu comecei a prestar atenção na minha vida, Era algo que Deus já estava tratando em mim, sobre aquilo que eu amo. O que é que eu amo? Eu amo a palavra de Deus. Coisa assim que... das coisas que eu amo assim mesmo em relacionamento com Deus, eu amo a palavra de Deus. Só que eu também não sou perfeita por amar a palavra de Deus. Só que eu também não sei guardar tudo por amar a palavra de Deus. Mas eu sei que aquela palavra ali tem poder pra me mudar. Eu sei que aquela palavra ali tem poder pra me transformar. E Deus foi me alertando nisso, em como eu podia me agarrar nisso. Eu não vou deixar de falhar. Só que em outras coisas eu vou começar a ser tratada, em outras coisas eu vou começar a ser curada, E foi pensando nisso que eu queria me meditar com vocês. Ontem, quando o culto de ensino começou, o pastor Raimundo já começou logo falando do Salmo número 1, depois o pastor foi para Salmo 119, eu, poxa, só spoiler da minha pregação, todinha que eu tinha preparado. Mas eu fiquei assim, eu vou ficar quieta, porque foi a resposta de Deus, O negócio tá alinhado aí. Então, eu queria aqui ler pra vocês, Salmo de número 1, Salmo de número 1. E é um salmo bem conhecido, só que eu li de toda vez, a gente lê a palavra, aquela coisa que se a gente ler 30 vezes, vão ser 30 vezes que você vai ouvir de forma diferente. Então, voltando assim ao assunto de ser mudado, Quantas coisas existem na gente que a gente fala, Deus, eu queria tanto que isso fosse mudado em mim, eu queria tanto que isso aqui não fosse mais desse jeito, como eu não queria me sentir desse jeito, como eu não queria ter esse sentimento, como eu não queria pensar assim, sabe? Mas tem muita coisa que a gente não pode se colocar numa posição de refém desse sentimento. Muitas vezes eu me coloquei como refém de um sentimento, de uma falha, achando, que é porque eu não consigo, sabe? Eu sei que, falando assim, parece ser muito fácil dizer isso, mas não é, porque eu sei que não é fácil. O confronto, ele dói muito, o confronto, ele machuca. A gente sai da nossa área de conforto, a gente planejando é algo incrível, mas na hora de levantar segunda-feira de manhã pra fazer alguma coisa, aí o negócio pesa, meu amigo. O negócio pesa. Então eu vou ler aqui o Salmo de número 1 pra você. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse salmo é que ele fala, né, bem-aventurado aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Por quê? Por que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se mistura com aquelas coisas, aquele que não se deixa levar? Porque os nossos olhos, eu já vi essa frase, os nossos olhos é a janela da nossa alma, são a janela da nossa alma. E aquilo que nós contemplamos é algo que vai nos encher. Aquilo que a gente passa mais tempo admirando, mais tempo perto, é algo que vai nos influenciar muito, né? É algo que vai mandar no nosso dia. Então, existe uma diferença, às vezes a gente se pergunta, né, por que Deus não faz algo diferente na minha vida? Por que Deus não faz algo novo na minha vida? Eu queria viver experiências com Deus. E o que eu queria trazer para vocês é que é possível. É de que é possível começar a viver o novo de Deus. É de que é possível ter esse renovo no Senhor, ter essa restauração no Senhor. O Paulo, acho que foi no culto de jovens retrasado, ministrou sobre isso. E ele falou sobre restauração do altar, de adoração em nosso coração para o Senhor. Então é algo possível, né? Os planos de Deus não, o sonho de Deus não é algo simplesmente para serem pregados nos púlpitos, para ficar aqui nos cultos de jovens, nos cultos de domingo, nos cultos de terça-feira, não importa. Não é algo para ficar só na igreja ou gravado no YouTube. É algo para transformar as nossas vidas, né? A gente precisa aprender a se agarrar a essa palavra, a gente precisa aprender a se alimentar disso e criar coragem no Senhor, olhar para o Senhor e seguir em frente, sabe? Quantas vezes, e eu ainda tenho aprendido isso, a dizer não para mim mesma. Às vezes eu quero pensar, às vezes me dá uma coragem assim de tentar, né? De tentar buscar mais de Deus, aí depois vem aquela moleza e fica me dizendo que eu não estou sentindo, que é isso, que é aquilo. Mas a gente precisa mostrar, a gente precisa saber que Deus não é um sentimento, a gente precisa saber que Deus não é só aquela emoção, só aquele momento. O Senhor é muito mais do que isso. Porque senão a transformação e a mudança que a gente está esperando é simplesmente um mover que vem e que passa. É simplesmente uma coisa que a gente sente e depois não sente mais. É muito mais real que isso, né? Assim, o que é algo muito mais profundo que isso. Eu acredito que não seja por sentimento que Moisés passou tanto tempo no deserto e obedecendo ao Senhor. Eu acredito que não foi por sentimento que José buscou obedecer ao Senhor e fugiu da mulher de Potifar. E mesmo sendo preso injustamente, continuou amando ao Senhor. Eu acredito que não foi por sentimento. Eu acredito que não foi por sentimento que Abraão simplesmente saiu do meio da sua parentela, ou mais na frente entregou o seu único filho, mostrou para Deus que entregaria sim o seu único filho em obediência a Ele. Sabe, então é algo muito mais real do que isso. E a gente precisa se agarrar a isso. E é o convite que eu queria fazer para vocês buscarem, assim como a música, né, do Alessandro Vilas Boas que fala, não é que eu não seja grato por tudo que tu tens feito em mim, não é que eu não veja, né, como é lindo o teu amor por mim, mas eu quero mais, eu quero sentir fome. Então que a gente venha assim, buscar no Senhor, sentir essa fome, essa sede, porque o Senhor é fiel para fazer. E aqui na palavra fala, né, que quando a pessoa ela começa a contemplar um caminho diferente do que os ímpios levam, ela se torna como? Ela se torna como uma árvore plantada junto a ribeiros. Então aqui a palavra mesmo fala, que é aquela frase que a gente tanto diz, aquilo que os nossos olhos contemplam, aquilo que nós somos, mostra que é verdade, né? E ele fala que os ímpios, né, que andam em seus próprios conselhos e sua própria vontade, não subsistirão no juízo. Né? No versículo 4 ele fala, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Né? E aí eu queria mostrar bem aqui no começo essa diferença que existe, né? E por que essa diferença existe? O que vai marcar essa diferença entre quem vai fazer a mudança, entre quem vai ter uma mudança e quem vai continuar na mesmice? Ontem, como eu mencionei, né, no curso de doutrina, ontem eu nem vim para a igreja, mas eu assisti de casa, eu comecei a chorar, aproveitei que eu estava só em casa, né? Comecei a chorar, né? Porque a palavra tocou muito no meu coração, porque
a gente esquece muito desse apego com a palavra, né? Desse relacionamento com devocionais, desse envolvimento que a gente tem de estar meditando na palavra de Deus. A gente às vezes acha chato, como o pastor falou, a gente hoje em dia tem muitos recursos em nossas mãos, só que a gente não para meditar. A gente não utiliza isso daqui para buscar mais como a gente buscava antes, né? Como antigamente se buscava. E é meditando na palavra que a gente vai encontrar essa mudança. É meditando na palavra que a gente vai fazer essa diferença, que a gente vai se diferenciar do que realmente é transformado do que não é. No Salmo 119, tem uma passagem que eu gosto muito que diz assim, no Salmo 119, versículo 9: Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Nós somos jovens e buscamos, né? Nós queremos, como diz a pessoa do Fernandinho, vamos mudar o mundo, né? Nós queremos revolucionar, nós queremos fazer algo diferente, nós queremos chamar a atenção de Deus. Mas o que a gente está fazendo para chamar a atenção de Deus? Né? O que a gente está fazendo? Porque se o que a gente está fazendo diferente é só dentro da igreja, para os outros verem, e não lá fora, não adianta. Não adianta nada. Porque a transformação, ela começa onde? Ela começa nos nossos pais. Ela começa nos nossos amigos conhecendo a nossa mudança. Sabe por quê? Porque eu sempre fui, assim, quando eu não concordava com as coisas na escola, principalmente no ensino médio, eu já fechava a cara, né? O pessoal já sabia que eu não gostava, o pessoal sabia que eu era crente e tal. Só que eu andava com a galera, eu conversava, eu ria e tal, mas quando os assuntos eram coisas que eu não concordava, aí o pessoal percebia e já falava assim: ô Rebeca, desculpa. O menino principalmente: ô Rebeca, desculpa por ter falado daquele jeito pertinho. Só que teve às vezes sim que eu vacilei, teve vezes que eu ri, teve às vezes que eu falei alguma coisa que eu não devia ter falado. E o pessoal já condenava logo: eita filha do rei, que o pessoal me chamava de filha do rei, né, na escola. Mas sabe, gente, as pessoas mesmas estão de olho na gente. As pessoas mesmas sabem o valor que a gente carrega. E a gente às vezes acha que aquilo dali é pesado. Às vezes a gente acha que aquilo dali é um fardo. Mas quantas vezes pessoas da minha turma, amigas minhas, precisaram de ajuda e elas não foram procurar as amigas de festa delas, as amigas de conversa delas. Elas procuraram a mim ou alguma outra amiga próxima que também serviam a Deus. Quantas vezes, né? Então, como que pode o jovem purificar o seu caminho? Né? Observando conforme a tua palavra. Né? O que eu queria encorajar vocês aqui era buscar esse alimento na palavra. Né? Era estarem com seus olhos voltados para o Senhor. Sabe? A gente procura algo novo, mas de Deus para as nossas vidas, só que a gente esquece como que busca. A gente esquece como que encontra. E esse algo novo não é só sentir um arrepio, não é só um culto avivado na igreja, sabe? Moisés, ele viveu grandes coisas com o Senhor. Abraão também, Isaac também, Davi também. Mas se você prestar atenção, aonde eles viviam essas coisas novas, eles iam buscar em um lugar, somente um lugar, que era na presença do Senhor. Então não tem como nós termos algo novo se nós buscamos pelos nossos próprios meios, sabe? Tem que buscar pelo meio do Senhor. E o Senhor, eu acredito e eu creio que assim como o Senhor muitas vezes me restaurou, me renovou, o Senhor também é fiel para restaurar a nossa esperança. O Senhor também é fiel para restaurar os nossos sonhos, sabe? E a gente vai começar a entender que a nossa vida não é aquele dolorido, não é aquela coisa dodói só voltada pra gente. A gente vai começar a entender propósito, a gente vai começar a entender qual é o sentido da nossa vida, qual é a motivação, o caminho da nossa vida. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer outras pessoas olharem pra você e dizer assim: não, mas você é diferente. Mas você é diferente. Né? Não é diferente só porque você é liberal, não é diferente só porque você é isso e aquilo, é diferente porque você tem algo em você que te faz ser diferente. É diferente porque o sentido da sua vida é diferente do que outros lá fora pregam.
sabe? Então a gente começa a aprender isso. Só que não tem como buscar isso só sentindo, não tem como ter essa mudança, essa transformação só sentindo. A canção lá fala, né? A canção que foi meio que uma base pra mim, né? Eu quero nova fome, eu quero nova fome por ti, eu quero mais fome de ti. E essa fome, gente, não é fome só de festa, não é fome só de conteúdo novo na igreja. Essa fome é por mais de Deus, é no secreto com Deus, sabe? Eu gosto muito de música tranquila, né? Principalmente de Ludmilla Febre, quem quiser pesquisar, depois pode pesquisar. Eu gosto muito dela. São músicas assim mais antigas, mas eu gosto. Porque eles trazem essas letras, essa essência de que viver com Deus não é só um momento, é uma vida, é um estilo de vida, sabe? E a gente precisa disso hoje em dia, sabe? E a gente não pode falar em estar perto de Deus se não falar da palavra dele. Sabe quando Deus pediu para Moisés subir, né? Lá, e entregou as pedras, né? As tábuas lá, as pedras, com os mandamentos, né? Deus não queria simplesmente ali botar regra no povo, não. Sabe por quê? Porque se aquele povo fosse... Porque aquele povo viu tanto milagre de Deus, desde o momento que Deus libertou eles da mão de Faraó, do Egito, mas só isso não sustentou a fé deles em Deus. Quantas vezes nessa caminhada no deserto o pessoal de Israel falhou diante de Deus? O pessoal de Israel negligenciou, né? Não queria mais. Dizia que não amava Deus, dizia que não era real, dizia isso e aquilo. Sabe, as maravilhas que Deus fez não sustentou a fé deles. Aquilo ali não sustentou eles. Mas o Senhor mandou os mandamentos por quê? Porque ele sabia que a palavra dele não era simplesmente regras, mas ele sabia que meditando na palavra, eles começariam a entender as características do Senhor. Eles começariam a entender qual era a identidade do Senhor. Sabe, os detalhes que falavam do Senhor, não simplesmente mover. É por isso que lá em Josué, ele fala, né, para Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, não se afaste dela, não se desvie nela, porque é nela que você vai conseguir, é nela que você vai prosperar, é nela que você vai alcançar aquilo que eu tenho para você. Então a gente não pode, gente, negociar a palavra de Deus. A gente não pode negociar o tempo que a gente tem para Deus. A gente não pode, sabe, a gente não pode fazer isso. É isso que vai nos sustentar, é isso que vai nos ensinar, é isso que vai nos fortalecer nos momentos difíceis, sabe? E você vai perceber, eu até te peço, tem vezes que eu faço desafio, né? Eu faço desafio para mim mesma. E eu falo, eu gosto muito de música, né? Dá até pra perceber que eu gosto muito de música mesmo. Só que nas letras, eu sempre procuro nas letras encontrar elas na Bíblia. Eu tenho essa mania comigo. E eu gosto muito quando eu encontro. Tem uma canção da Laura Salgueiro que ela fala, pequena frasinha, eu provei e vi, né, o mais doce amor. Então faça a prova de Deus. Busque provar, fale, Senhor, eu quero provar o teu doce amor. Eu quero provar quão boa é a tua bondade e a tua vontade. Faça essa prova com Deus, ore isso, né? Peça isso para Deus, derrame seu coração para Deus. Se você não consegue falar, fique quieto, mas abre seu coração para Deus. Mesmo que seja difícil ali, pelo menos ler as dicas de devocional que o Renan coloca lá no grupo, mas tente cada dia e se confronte mesmo para romper isso, sabe? Esteja disponível diante de Deus, esteja ao dispor do Senhor. Né? Lá em Isaías, eu acho que é Isaías 60, ele fala, ao meu dispor resplandece a tua glória. Então é o nosso dispor que muitas coisas vão ser mudadas ao nosso redor. E só porque nós somos novos, só porque a gente é jovem, não quer dizer que a gente pode viver essas coisas com o Senhor, não. Porque a gente pode. Davi, mesmo sendo jovem, ele viu muitas coisas na presença do Senhor. José também. Ele viu muitas coisas. Todo mundo podia dizer que ele era humilhado, era escravo. Mas a grandeza dele não estava simplesmente na posição que as pessoas estavam vendo ele. A grandeza dele estava em só Deus saber como é que era o coração dele. Em só Deus saber qual era a motivação dele. E isso bastava.
porque era isso que agradava o coração de Deus, sabe? A gente precisa se voltar para isso. Então, ser mudado, ser transformado, ter esse novo de Deus, como tem sido pregado ultimamente, todo esse confronto, não é simplesmente para você entrar numa vibe que é pregado hoje em dia. Não é simplesmente para você saber que esse é um tema mais discutido nos dias de hoje. É realmente para você pegar essa parada, se despertar e botar para frente, sabe? Eu passei muito tempo parada, eu confesso. E eu ficava remoendo as coisas que eu fazia antigamente, né? Tipo assim, Senhor, mas eu fazia isso. Mas eu fazia aquilo. Agora eu não tô fazendo nada. Aí eu sinto saudade. Eu só ficava naquilo. E aí, o que eu podia fazer para Deus mudar aquilo ali? Me dispor, vai atrás, sabe? Começa a orar. Deus, é isso que está no meu coração. É isso e aquilo. E você vai começar a conhecer os segredos do Senhor para você. Você vai começar a conhecer o que Deus tem para você. Lá em Isaías, no capítulo 55, diz assim. Capítulo 55, versículo 11, diz assim: assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, se apegando nisso, eu sei que a gente tem falado disso para muitas pessoas. Nos púlpitos é algo abertamente para todo mundo receber. Só que essa diferença vai acontecer com você, no seu quarto, com Deus. É tão gostoso, gente, a gente ter esse momento com o Senhor. Ninguém precisa ficar sabendo. Ninguém precisa estar sabendo, né? É só você e Deus, mas é tão bom. E ali você vai começar a ser tratado pela palavra. Ali você vai começar a ser sarado pela palavra. Ali coisas que você não entendia, coisas que você não obteve resposta assim imediata como você queria, você vai começar a aprender a descansar. E aí o Senhor vai te ensinando. Eu não posso nem dizer o que Deus vai te ensinar, o que Deus vai ministrar no seu coração, porque é você e Ele, né? Assim como muitas coisas em mim, Ele veio me tratando, Ele veio me acalmando, Ele veio me aquietando. E a gente vai conhecendo, né? Eu costumava admirar muitas pessoas, né? Muitas pessoas assim, que a gente vê por aí ministrando. E eu ficava, poxa, eu queria tanto que isso acontecesse comigo. Eu queria tanto que fosse assim comigo, eu queria tanto saber o que era isso. Só que era como eu falei, como eu fazia. Eu tava ali sim querendo, eu tava ali sim buscando, só que buscando daquele jeito, só esperando acontecer o movimento, esperando cair assim do céu mesmo, né? Assim, sem pagar o preço, né? Sem ir atrás, sem me dispor. E isso não rola com Deus. Não é assim que acontece com Deus. Sabe? Quando Deus, Ele chama a gente, Ele libera uma chamada, Ele nos convoca e a gente tem que estar dispostos, né? Diante dEle. É como, tem uma coisa que eu coloquei no meu coração, porque o Renan até falou uma vez pra mim assim, não tem comparação o culto assistido em casa com o culto presencial na igreja. E isso é uma coisa que a gente precisa guardar no nosso coração. A gente não pode estar se acostumando com as coisas que, como vai acontecendo no mundo, a gente não pode se acomodar a essas coisas. Eu confesso que é muito tentador a gente ficar só em casa, no conforto da nossa casa, sem sair, ninguém tá vendo a gente vestido de pijama mesmo, né? É tão bom. O Elcio se identificou aqui. Só que, quando o Renan me disse isso, eu fiquei assim, poxa. Aí eu lembrei imediatamente lá do Salmo de Davi, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu fiquei, Deus, eu quero essa alegria de novo. Deus, eu quero essa alegria de novo. Então, como é que eu vou alimentar alguma coisa se eu não procurar comida? Como é que eu vou pegar gosto para vir para a casa do Senhor se eu não venho? Como é que eu vou pegar gosto pela palavra se eu não tento ler pelo menos um versículo? No começo, assim que eu aceitei Jesus, era muito difícil para mim ler a palavra, porque eu achava chato, né? De onde eu vim, eu achava muito chato quem pregava, achava que era só grito, que era muita... não dava para mim. Só que quando eu comecei, eu fui aprendendo tanta coisa, eu fui sendo quebrada de tanto jeito, que não deu mais para parar, gente. Não deu mais para deixar de lado, sabe?
não é algo assim que está longe da gente. Ter intimidade com o Senhor não é algo que está distante. Ou os planos do Senhor não são uma utopia, não é uma fantasia. É algo real. E a gente precisa buscar isso, né? Aqui em Isaías ele fala, né? Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Ela vai cumprir o propósito dela. Então creia. Creia que aquilo que você está precisando, às vezes a gente, não me leva a mal, viu? Mas eu tapava os meus olhos com muita besteira, com muito ressentimento, com muita besteira, e eu ficava vendo as coisas daquela minha maneira, e eu ficava perdendo meu tempo, eu ficava me acabando, e aquilo ali desagradava muito a Deus. E aí, de repente, Deus falava assim, menina, tira essa besteira dos teus olhos. Menina, tira essa lente aí que não está prestando, troca. Não é desse jeito, sabe? A gente precisa aprender a deixar muita coisa e depois a gente vai ver que Deus está cuidando dessas coisas. A gente vai ver que Deus está tratando os nossos pés, que Deus está nos desembaraçando de coisas para nós prosseguirmos, para a gente continuar, para a gente ir em frente. Sabe, não perca essa esperança no Senhor, não. Não deixe a sua fé esfriar, não deixe a sua alegria, o seu amor pelo Senhor esfriar, não. Não deixe simplesmente memórias de promessas, de cultos, de lágrimas ficarem, não. Busquem coisas novas no Senhor, né? Busquem sempre no Senhor essa intimidade com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor. E é isso, galera.